Mais uma aula. Hoje vamos conversar sobre os modelos econômicos no Brasil, no mundo e a relação que isso tem também com a crise ambiental. O nosso objetivo principal hoje na aula é mostrar como a questão ambiental, a chamada crise ambiental, está relacionada com uma questão econômica, com uma crise que é social e que é econômica. Já perceberam que quando tem um desastre natural, quem sai perdendo são os pobres? É só olhar o que aconteceu com Mariana quando arrebentou toda a lama que foi para o distrito de Bento Gonçalves, distrito pobre, carente. Todas as consequências para as populações ribeirinhas do Rio Doce, pescadores, populações pobres. E o pobre que paga a conta dos desastres naturais. Lembram quando aconteceu no Rio de Janeiro de 2010 esse desastre natural em Angra dos Reis? Em Petrópolis, na região serrana do Rio. Parecia que era uma área que os ricos, os mais pudentes, classe média, seria mais prejudicada, mas foram os pobres os que morreram. Existe uma relação forte entre crise ambiental e relações econômicas, relações sociais. A crise ambiental é coisa de pobre. 80% da riqueza está na mão do 20% da população mundial. E esse 20% não sente, como sente o pobre, as consequências do degelo, das florestas queimando, das temperaturas em elevação. Não são eles que sentem as consequências de forma direta. Nós também sentimos, classe média também sentimos, mas não são. Não prioritariamente somos nós. Isso deriva de um modelo econômico específico. Um modelo onde a mercadoria, a produção é importante e as pessoas são menos importantes. É um modelo capitalista. Não podemos viver sem ele. Tudo bem. Mas produz uma série de desigualdades e produz uma série de vítimas que não são as mais fortes da sociedade. E todos nós entramos nesse modelo, tá? Estamos falando de um modelo capitalista, mercadoria, dinheiro, lucro, mas todos nós entramos porque todos nós temos desejos de consumir mais. O desejo pelo consumo é um desejo que está sendo provocado. É o que move a economia, o consumo. Só que esse desejo é desenfreado e está na base da nossa vida e das nossas relações. É só perguntar: por que vocês estão fazendo um curso superior? É para saber mais sobre uma determinada área, para servir melhor à sociedade, ou é para ganhar mais dinheiro? Vamos ser sinceros. Para que vocês estudam? E é bom ter uma vida digna. Todos temos direito a uma vida digna. Mas existe um desejo por ter mais. Ter mais significa estar numa posição também melhor. Qual é a base da crise política hoje no Brasil? É econômica. E o desejo por ter mais que pula, que atropela toda e qualquer intenção do bem comum. Não se pensa no bem comum quando o bem individual está na frente. Se eu me dou bem, não me preocupo dos outros. Essa é a base do sistema. Um sistema que olha a meritocracia, a competição, o ter mais, como a única regra. Isso leva, logicamente, a questões muito sérias. Por isso, estamos afirmando essa relação intrínseca entre crise ambiental e crise econômica e crise social. Nós, logicamente, estamos falando que um modelo que está baseado no consumo, na mercadoria, no lucro, no interesse individual, produz desigualdades, produz morte, produz miséria, e está relacionado também com o consumo excessivo, com o lixo, com os problemas ambientais,
Temos que mudar o modelo económico. Mas a questão é, como se faz isso? Evidentemente, se queremos mudar esse modelo, não é só uma questão de macroeconomia, é também uma questão pessoal. É uma questão de renúncia. De renúncias necessárias. Se queremos sobreviver como grupo, como humanidade, vamos ter que renunciar a algumas questões. Vamos ter que renunciar a esse consumo que não conta para nada, não tem em conta para nada a vida do planeta, a vida das pessoas, a vida dos outros. É difícil, evidentemente. Por quê? Porque estamos tão dentro desse sistema que o desejo por consumir é um desejo próprio e um desejo que mobiliza as massas e as pessoas. Colocando em ordem planetária, vai ser muito difícil convencer os chineses a que renunciem a um nível de vida que podem ter, a um nível de consumo que podem ter os norte-americanos, evidentemente. Mas a um nível local, a um nível muito mais próximo. Como nós vamos convencer moradores de conglomerados, moradores de favelas, a que eles nunca vão poder produzir tanto lixo quanto o povo do asfalto, quanto o povo do centro da cidade? Eles também têm direito a consumir. Mas só que se consumimos nesse nível, não tem para todos. E o mundo acaba. Essa é a questão. Não é que todos temos direito e todos temos que consumir. É que o mundo não aguenta. Não temos como entrar nessa dinâmica todo mundo. Porque não temos recursos suficientes para todos. É uma questão de sustentabilidade. Então vamos ter que renunciar. Vamos ter que mudar esse modelo de consumo. Vamos, evidentemente, todos temos direito a uma vida digna e temos que lutar por uma vida digna para todos. Talvez a questão, como fala o economista Marcos Eduardo de Oliveira, não é tanto aumentar a riqueza, mas talvez diminuir a pobreza. Talvez, a partir dessa renúncia, todos não seremos mais ricos, mas todos seremos menos pobres. Isso significa mudar algumas questões. Nesse sentido, nós estamos propondo para esta aula que vocês leiam 2 artigos que falam de outros modelos econômicos, que falam de outros modelos de consumo, que falam de outros modelos de relações sociais, outros modelos de sociedade possível. Porque o modelo atual nos leva à destruição, nos leva à morte. Não é porque o capitalismo é mau, não é porque consumir é mau, não é isso. É porque nesse ritmo, de desenvolvimento desenfreado, desenvolvimento egoísta, às costas de muitos, o planeta não aguenta. O planeta se esgota. E temos que pensar nas gerações futuras. Nós somos nós. E os nossos filhos. E os nossos netos. Isso pretendemos com esta aula. Que vocês, quando leiam os textos, reflitam sobre isto. E propomos 2 autores básicos. Um primeiro autor é o teólogo Leonardo Boff. Ele nos traz um conceito, o conceito de ganha-ganha. Em oposição ao princípio da competição, que hoje impera nas relações econômicas e sociais. E o segundo autor que nós trazemos é o economista Marcos Eduardo de Oliveira, que nos fala de conceitos que vocês já têm, suponho, terão ouvido, se não vão ouvir agora, como economia solidária, e nos fala também de economia de comunhão. Antes, contrapondo a uma economia de competição, de individualismo. Só vou colocar 2 ideias básicas de cada autor e vocês vou deixar para vocês lerem depois com tranquilidade em casa. Vale a pena aprofundar. Dos autores vocês podem procurar outros artigos. Tem um site, Adital, com notícias, com artigos nesta linha, muito interessante, que nos possibilita ver que existem outras alternativas e que a questão não é agora ficar resignados
a um modelo econômico que nos leva à destruição e que nos leva à morte. Nesse sentido, vamos começar pelo primeiro, por Leonardo Boff. Ele nos fala da doença da Terra, do planeta, da Mãe Terra. A Terra está doente. E perante essa doença da Terra, que se manifesta de diferentes formas, também no tema ecológico, mas também no tema econômico, também no tema social, até no tema pessoal. Hoje li um artigo na Espanha, hoje, eu sou no norte da Espanha, na Espanha hoje morrem mais pessoas, mais jovens, por suicídio do que por acidente de trânsito. Esse suicídio está colocando, está mostrando um profundo desequilíbrio pessoal, que não está desligado de outros desequilíbrios sociais, econômicos ou planetários. Perante esses desequilíbrios, perante esse panorama, que contribuição nós podemos dar? E aí o Leonardo Boff fala de mudar, trocar o paradigma, mudar o eixo. Hoje, a sociedade está estruturada ao redor do eixo competição, troca competitiva. Só o mais forte ganha. E o mais forte impõe as condições e os mais fracos têm que aceitar. E a economia também funciona nesse patamar. Só que as possibilidades desse tipo de economia estão se esgotando. A crise financeira de 2008, que até hoje tem reflexos nos países emergentes, é uma prova disso. A grande maioria da população mundial se encontra excluída desse modelo. O Brasil, hoje, não passa de um sócio subalterno das grandes potências. E olha que existe um projeto de liderança muito forte do Brasil, mas infelizmente, economicamente, dependemos ainda de outros países. O mais forte domina. O Brasil acaba sendo um exportador de matérias-primas e um comprador das matérias elaboradas pelos grandes países, essas potências econômicas grandes. E curiosamente, Leonardo Boff nos chama a atenção de que no universo a lei que impera não é a lei do mais forte, mesmo que pareça. O mais forte sobrevive, essas coisas da selva, não é tanto assim. Para Boff, a lei que impera no universo é a lei da cooperação, que soma e inclui. Por quê? Porque todos os elementos do planeta, vivos, todos dependem, e não vivos, materiais, todos dependem um dos outros. Isso é uma interdependência global. Então, a existência de uma espécie determinada, a subsistência dessa espécie, a sobrevivência dessa espécie depende também da sobrevivência do outro. Então, esse princípio da interdependência global, planetária, de todos os seres que compõem o planeta, ele fala de um novo princípio que possa reger as relações sociais e econômicas. Fala do princípio ganha-ganha. Não é que um ganha e o resto perde. Todos ganham quando todos cedem. Os povos andinos falam de um conceito que é bem viver. Sumak quasai. Bem viver. É o princípio pelo qual todos ganham porque todos participam. Mas todos ganham porque todos também cedem. Lembra do que falávamos de renunciar a algumas questões? Quando todos renunciam em função do bem maior, o bem de todos prevalece. John Nash, Nobel de Matemática, formulou o princípio desta forma: o princípio do ganha-ganha, pelo qual todos, dialogando e cedendo, saem beneficiados sem haver perdedores. Esse também é um princípio que se aplica em outras áreas do saber, tá? Quando se fala de mediação, quando se fala de cooperação, estamos falando disso. Mas é mudar um paradigma. É mudar um paradigma. Já não é o lucro, o interesse por acima de tudo. É o bem comum que se coloca em primeiro lugar
E quando o bem comum prevalece, todos ganhamos com isso. Para já temos que renunciar a alguma coisa. Vou lá para vocês lerem, mas tem no mesmo edital, nesse mesmo site, tem um livro dele de 60 páginas, muito bom, Humanizando a Economia, de 2010, que eu não coloquei, mas recomendo para vocês lerem. Este economista nos fala de uma face mais solidária e de comunhão da economia, que é possível. Isso significa também, como fala o próprio Bofi, romper com a teoria econômica dominante, que sempre coloca os valores monetários como os valores centrais da discussão econômica. Isso não significa deixar de lado essa questão, mas não colocar como eixo ou como questão fundamental a questão monetária. A economia pode ser um instrumento de crescimento, mas para isso deve ter uma característica, segundo este autor, mais humana e mais social, de solidariedade e de comunhão, que respeite as leis da natureza e, acima de tudo, isso é importante, coloque as pessoas em primeiro lugar. No sistema neoliberal, em primeiro lugar, vem o capital. O capital. Nós estamos falando que se queremos mudar o modelo, temos que colocar em primeiro lugar o ser humano. Até poderíamos pegar uma citação do Evangelho, mas não vamos pegar. Isso fica para as aulas de teologia. Tá? Mas não é o sábado, como fala Jesus, não é o sábado, que não é o homem que está ao serviço do sábado, mas o sábado que está ao serviço do homem. Não é o dinheiro, não é o capital que está, que não é o homem que está ao serviço do capital, como hoje, infelizmente, está. É o contrário. É o contrário. É o capital que tem que estar ao serviço do ser humano. Senão não mudamos nada. Ao serviço da vida. E é possível ter uma economia ao serviço da vida. Ele, no seu livro, nesse livro, no artigo, fala muito claramente, de uma forma muito pedagógica sobre isso. Ele fala, o desenvolvimento tem que ser para todos e de todos. Não só para alguns. Por isso o importante não é criar riqueza, aumentar a riqueza. O importante é diminuir a pobreza. Talvez todos vamos ser um pouquinho menos ricos, mas vamos ser menos pobres também. E não pensar em mim, não pensar em meu grupo, não pensar no meu interesse, mas no interesse de todos. Então ele fala de uma economia solidária. Uma economia solidária de comunhão que vai valorizar o trabalho humano, as pessoas, vai ter uma visão social do trabalho, que vai reconhecer o lugar fundamental da mulher, do feminino, numa economia que tradicionalmente foi masculina, patriarcal, de dominação violenta. Vocês sabem que as mulheres têm como característica priorizar as relações. Pois as mulheres são importantes, muito importantes, esse lado feminino, na nova economia, uma economia solidária de relações. E sobretudo uma relação nova, de intercâmbio respeitoso com a natureza, com o planeta. E assumir os valores da cooperação e da solidariedade como valores fundamentais das relações humanas. Independente de pele, cor, sexo, orientação sexual ou condição econômica ou cultural. Este autor, ao final, acaba falando de bioeconomia, quando se fala dessa economia planetária, de respeito, de convivência, de colocar em primeiro lugar o ser humano e a sua felicidade. Porque ou nos salvamos todos, ou todos vamos para o buraco. E não sou eu que falo isso, não. É a Martin Luther King falava isso na década dos anos 60. Ou nos salvamos todos, ou vamos todos para o buraco. E acho que vale a pena fazer esse investimento. Por isso esta aula, tomara que vocês possam aproveitar os textos, tomara que vocês possam aprofundar e procurar outras informações e, entre todos, mudar um pouquinho o paradigma que está nos levando a que a vida no nosso planeta seja exterminada em função de interesses pessoais, de interesses egoístas, de interesses basicamente consumistas. Até a próxima, um grande abraço para todos e todas.